Olá, primeira série. Como eu tinha conversado com vocês na última aula, hoje a gente vai começar a falar sobre o capítulo A3, né? A frente A, o capítulo 3, que fala pra gente sobre as leis de Newton, ok? E então, olha só, vamos começar aqui a entender um pouquinho melhor o que são essas leis de Newton. Então, olha só, a gente vai começar. As leis de Newton são três, ok? A gente vai começar pela primeira lei de Newton. Depois da primeira lei de Newton, a gente vai falar sobre a terceira. E depois a gente volta para falar sobre a segunda lei de Newton, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai falar basicamente sobre a primeira lei de Newton. Newton foi o primeiro cientista a realmente escrever de uma forma mais geral, né? Como que se descreviam os movimentos dos corpos no planeta Terra. Ele não foi o primeiro a pensar sobre isso, mas ele foi o primeiro a realmente escrever sobre isso, ok? Por isso, as leis de Newton foram, essas leis, né, sobre o movimento foram associadas a ele, ok? E aí, com isso, com o desenvolvimento desse pensamento, surgiu o que a gente chama hoje de mecânica, ok? Então, tudo que a gente estuda dentro da parte da física que fala sobre mecânica está muito relacionado, surgiu primeiro com esse pensamento que a gente vai ver na aula de hoje. O Newton, ele se apoiou, né, nas ideias de Galileu, e aí ele publicou essas leis em um livro que se chama Principia Mathematica, Filosofia Natural. São os princípios matemáticos da filosofia natural. Que é o nome original dele, que está escrito, ok? Mas está em latim, então eu não vou saber pronunciar muito bem isso daqui, mas isso não faz muita diferença não, ok? Essas três leis, gente, como eu falei, elas revolucionaram o estudo da dinâmica, ou seja, relacionaram o estudo do movimento dos corpos e permitiram que a física evoluísse a ponto de o ser humano pisar na superfície da Lua. Então, toda essa questão que a gente vê, toda essa tecnologia que a gente vê por trás das viagens espaciais, ela nasce nessas primeiras leis que a gente vai estudar, ok? E aí, para a gente estudar melhor, para a gente entender melhor como surgiu, a gente vai pensar aqui agora no contexto histórico, ok? Então, a gente vai ver passo a passo não, mas a gente vai entender como as ideias foram surgindo e foram evoluindo até chegar a essas leis que a gente vai chamar aqui de leis de Newton. Então, olha só, tudo começou com Aristóteles, ok? E aí, gente, isso começou principalmente porque a curiosidade, tentar entender o movimento, né? Essas ideias começou porque o ser humano ele sempre foi fascinado pelo espaço, pelo Sol, pela Lua, os planetas, as estrelas. Então, foi esse fascínio que primeiro desencadeou, né, esses primeiros estudos sobre os movimentos dos corpos. Então, as ideias de mecânicas elas foram iniciadas por Aristóteles. A intenção dele nessa época não era compreender o que causava o movimento dos corpos. Ele queria simplesmente explicar para que esses corpos se moviam, ok? Aristóteles nasceu na Macedônia, ele foi um filósofo que influenciou todo o continente ocidental. Gente, as ideias de Aristóteles, ele foi um pensador tão incrível na época dele, que as ideias dele perduraram, assim, por 2000 anos, sem que ninguém sequer contestasse as ideias dele, ok? Ele foi discípulo de Platão, e propôs discutir, analisar e refletir acerca de diferentes assuntos, que vai da geometria, passando pela física e vai até botânica e zoologia, ok? Então, gente, uma coisa que é bem interessante de vocês terem em mente é de que a física, ela nasce justamente desses filósofos ali dessa época, ok? Então,
o berço da física, ele vem da filosofia, ele vem desses filósofos que vocês estudam. Além de tudo isso, Aristóteles ele fundou a própria escola, que ficou conhecida como Liceu na época, onde ele ministrava aula para os discípulos dele e para a população local, ok? Então, olha só. Segundo Aristóteles, o universo ele era dividido em dois mundos. O mundo da perfeição, denominado como céus, e o mundo da imperfeição, chamado de sublunar. No mundo dos céus, o movimento era perfeito e circular, ok? O movimento circular, o círculo, ele sempre foi considerado como a forma mais perfeita, ok? Então, já que a gente tinha um movimento nos céus como sendo perfeito, ele deveria então ser circular. E aí, nisso, as estrelas e os planetas permaneciam em movimento por um motor divino, ok? E o universo ele era preenchido por uma substância que ele chamava de éter. Para essa época, gente, ainda era impensável a existência do vácuo, ok? Então, isso não era uma ideia que eles nem sequer cogitavam. Então, ele, nas ideias dele, falou que todo o universo, todo o espaço era preenchido por essa substância que era teórica. Okay? Já o mundo que ele chamou de sublunar, o local da imperfeição e das transformações, o movimento só poderia ser retilíneo, ok? Porque como era um mundo imperfeito, ele não poderia ter um movimento circular. E aí, segundo ele, os corpos se moviam em busca do seu lugar natural no mundo. Então, os elementos mais pesados, como a terra e a água, eles eram atraídos pela terra, permanecendo no chão. E os elementos mais leves, como o fogo e o ar, se distanciavam da terra, ficando acima dos outros dois elementos, ok? Lembrando que naquela época, gente, eles acreditavam que tudo no universo era feito desses 4 elementos, ok? Terra, água, fogo e ar. Então, ele fez essa diferenciação entre os dois. Todos os materiais que eram feitos de água e de terra, eles tendiam a permanecer no chão. Já os que eram feitos de fogo e de ar, eles tendiam a se distanciar da terra indo para as regiões mais altas. Aristóteles ele também classificava os movimentos como natural, que era causado por esse motor interno que a gente falou, né, divino, e o violento, que era causado por um motor externo. Então a gente está vendo aqui, para essa bolinha, gente, ela subir, como ela era feita dos elementos terra e água, né? Ela precisaria de um movimento violento, ou seja, ela precisaria de alguém jogar ela para cima. Então esse é um movimento violento, é um movimento que ele é causado por alguma coisa, por um objeto externo. Já o movimento de descida dela é um movimento natural, já que como ela é feita desses elementos terra e água, ela naturalmente seria atraída para a terra, ok? Para Aristóteles, gente, o corpo que se movia, isso daqui é muito importante. Para ele, o corpo, para se movimentar, ele precisa de uma força motora em contato permanentemente. Sem ela, o corpo não poderia permanecer em movimento. Então, dessa forma, o movimento eterno não poderia existir no mundo sublunar, ok? Então, isso daqui, gente, é o grande problema da visão aristotélica, ok? Essa questão aqui de que o corpo, para se movimentar, para se manter em movimento, ele precisa de uma força constante atuando sobre ele. Então, esse foi o grande problema da visão aristotélica, ok? E aí, o que aconteceu? Essas concepções, como eu disse, de Aristóteles, permaneceram aceitas por mais de 2000 anos. Porque, como eu disse, Aristóteles era um cientista, um filósofo muito importante. Então, essas ideias dele foram perpetuadas ali, né, pelos filósofos, pelos discípulos dele e tudo mais. Então, isso perdurou por muito tempo, ok? E aí isso só mudou, gente, cerca de 2000 anos depois,
quando as ideias dele, né, foram questionadas por Galileu. E aí, nessa época, aconteceu uma revolução na física. Por quê? O Galileu, ele não acreditava que o movimento dos corpos só poderia acontecer na presença de uma força motora. Então, ele propôs uma teoria contrária ao que se acreditava. E em busca de argumentos para comprovar a teoria dele, como a gente viu no método científico, não basta a pessoa chegar lá e propor uma teoria, né? Ela precisa provar aquela teoria. Então, ele começou a estudar o movimento de descida e subida em planos inclinados. Então, o que é um plano inclinado, gente? Você pegar uma madeira, inclinar ela e colocar um corpo para se movimentar ali, ok? Então, ele percebeu o quê? Que quando o corpo ele estava descendo esse plano inclinado, a velocidade dele aumentava, a rapidez com que ele se movia aumentava. Ao contrário, quando esse corpo ele subia por esse plano inclinado, a velocidade dele, a rapidez dele diminuía, ok? E pode parecer muito bobo pra gente hoje, ok? Porque a gente vê isso frequentemente no nosso dia a dia, mas lembrem-se que era uma época diferente, com tecnologias diferentes, com pensamentos diferentes, ok? Então, essa ideia dele, gente, de começar a observar isso, foi sim uma grande revolução para as ideias da física, ok? E aí, olha só, para consolidar essas teorias, Galileu construiu dois planos inclinados conectados, ok? E ele percebeu o seguinte, que uma esfera que fosse solta em um lado desse plano inclinado, ela iria subir praticamente até a mesma altura no plano do outro lado aqui. Então, se ele soltasse a bola daqui, ela iria descer, se movimentar e depois subir até praticamente a mesma altura. Então, ele começou a fazer, gente, vários testes, ok? E foi percebendo que isso tornava ainda mais evidente a ideia dele sobre a superfície do plano inclinado. E aí, após fazer vários testes, ele concluiu que se ele reduzisse a inclinação do segundo plano até ele ficar paralelo ao chão, nada ia poder modificar a rapidez da esfera. Então, ele foi fazendo testes que eram o quê, gente? Ele foi diminuindo cada vez mais a inclinação da segunda rampa. E mesmo diminuindo cada vez mais a inclinação da segunda rampa, ele percebeu que a posição da bola, ela tendia sempre a mesma altura da posição inicial dela, ok? Então, ela iria aqui percorrer uma distância cada vez maior, porém, ela chegaria sempre a mais ou menos aquela mesma altura em que ela foi abandonada, ok? E aí, a questão que surgiu foi, e se o segundo plano ele não fosse inclinado, ele fosse um plano que fosse paralelo ao chão? Já que a bolinha só parava quando chegava a relativamente ali a mesma altura, o que acontece então se, né, eu não tivesse essa altura para a bola subir, se ela continuasse se movimentando ali em um movimento retilíneo uniforme, né? E aí então, contrapondo toda aquela visão aristotélica, ele percebeu que um corpo poderia continuar em movimento mesmo depois que alguma coisa deixasse de empurrar esse corpo, ok? E aí, para uma superfície sem atrito, o corpo tenderia naturalmente a continuar o seu estado inicial de movimento indefinidamente. Ou seja, o movimento poderia sim ser eterno na superfície do planeta Terra, ok? E aí, gente, lembrando aqui o seguinte, que o corpo ele para de se movimentar porque existe sim uma força atuando sobre ele, ok? Que é a força de atrito, que a gente vai estudar um pouquinho melhor mais para frente. E aí, Galileu, então, chamou de inércia, né, essa tendência natural dos corpos em resistirem à mudança do seu estado inicial de movimento. Ou seja, um corpo continua em repouso se inicialmente ele estiver em repouso e em movimento em linha reta com velocidade constante se inicialmente ele estiver nesse estado. E aí, gente, um exemplo dessa questão da inércia é quando a gente está dentro do ônibus. Então, vamos pensar aqui. Tem duas pessoas
o ônibus está parado, ok? E eu tenho duas pessoas dentro do ônibus. Então, se eu tiver as duas pessoas ali, uma delas, que é a moça da frente, ela está segurando e ela está presa, né? Já que ela está segurando, ao ônibus, ok? O segundo passageiro, ele está distraído e não está segurando. O que acontece quando o ônibus arranca é que a passageira que estava segurando, ela entra em movimento junto com o ônibus. Já o passageiro que estava distraído, ele vai ter a sensação de que ele está sendo arremessado para trás. Por quê, gente? Bom, os dois estavam parados junto com o ônibus, certo? Então, para que eles entrem em movimento, eu preciso de uma força atuando sobre ele. A moça que está segurando ali no ônibus, a cordinha vai fazer uma força nela e ela entra em movimento juntamente com o ônibus. Já o menino que está ali distraído, ele não vai ter nenhuma força atuando sobre ele. E então a tendência dele é de continuar em repouso quando o ônibus entra em movimento. Ok? Então por isso ele tem essa sensação de ser arremessado para trás. E aí a mesma coisa acontece, gente, se o ônibus estiver inicialmente em movimento, né? Retilíneo uniforme, e ele frear, ok? Um outro exemplo que a gente está vendo aqui, gente, é se o corpo for fazer uma curva. Para fazer uma curva, ele vai mudar a velocidade dele. Mesmo que ele faça isso com uma velocidade constante, ele vai mudar a direção e o sentido, ok? Então, nesse exemplo aqui, se essa parte de trás do meu carro aqui, ela se soltar do carro bem na hora da curva, o carro vai fazer a curva, já que ele está fazendo força aqui, ele tem um atrito com o chão, que vai fazer com que ele faça essa curva, enquanto essa parte de trás, o trailer aqui, vai continuar o movimento dele em linha reta, já que não vai ter nenhuma força atuando sobre ele, para fazer com que ele mude ali a direção e o sentido da velocidade. E aí, olha só, gente, por mais de 2.000 anos, a física não apresentou grandes avanços. Isso aconteceu porque Aristóteles não reconhecia a força de atrito e nem o movimento de um corpo, e nem que o movimento de um corpo poderia persistir sem a ação de uma força. Assim, o início de uma nova era para a ciência foi marcado quando Galileu definiu esse conceito de inércia e evidencia que tanto repouso como movimentos de um corpo são naturais, ok? Agora a gente vai começar a falar sobre o movimento na visão de Newton. Newton, apropriando-se dessas teorias de Galileu, elaborou novas leis que explicavam o movimento dos corpos celestes na Terra, propondo assim uma nova visão para o universo. Para entender melhor essas leis, a gente vai primeiro compreender o conceito de força para a física. A palavra força, gente, ela está associada por muitas pessoas simplesmente ao ato de empurrar ou puxar um corpo com o intuito de mudar a velocidade dele. No entanto, no contexto científico, é muito mais amplo. Então, a gente tem 3 situações aqui em que estão sendo aplicadas forças, ok? A primeira dela é quando a jogadora de vôlei aqui, dessa figura que a gente está vendo aqui, ela realiza o saque. A gente pode dizer que ela fez um esforço muscular, ou seja, ela aplicou uma força sobre a bola que a tirou do estado de repouso dela, ok? Na segunda imagem que a gente está vendo aqui, o goleiro, ao defender o pênalti, ao defender o chute que está recebendo ali, com as mãos, ele realiza uma força sobre a bola com o intuito de reduzir a velocidade dele. Então, aqui a gente tem 2 situações. Uma que eu tenho o intuito de aumentar a velocidade e outra no intuito de diminuir a velocidade. Já quando uma pessoa ela pula de bungee jump, gente, ela permanece em queda devido à atração da Terra. Há uma força que a Terra exerce sobre ela, que é o que a gente chama de força de atração gravitacional. Ok? Mas à medida que a corda ela começa a se esticar, é uma corda elástica, né? A pessoa ela começa a sofrer a ação dessa força elástica que vai tentar reduzir a velocidade da queda da pessoa, ok? Outro exemplo são as turbinas eólicas, que entram em movimento ali devido à ação
dos ventos, ou seja, o vento, quando ele entra em contato com essas turbinas, ele começa a ter ali, fazer com que essas turbinas se movimentem, ok? E aí, gente, com tudo isso e outros exemplos, a gente consegue perceber que a força é uma interação entre dois corpos, responsável por mudar o estado de repouso ou de movimento dos corpos envolvidos, ok? Então, a gente tem essa definição na física aí para força. Dependendo da maneira com que essa força é aplicada, gente, além de sofrer uma alteração no seu estado de inércia, a força também provoca uma deformação nesse corpo. Essa deformação pode ser permanente ou não. Então, por exemplo, na corda de bungee jump. Quando a pessoa começa a fazer força na corda, ela começa a esticar essa corda, ok? Outro exemplo é esse daqui que a gente está vendo quando a pessoa vai mexer numa massa. Ela vai aplicar uma força ali que causa uma deformação naquele corpo, ok? E agora a gente vai ver quais são os tipos de força que a gente tem. Então, olha só. As forças que atuam em um determinado corpo, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as forças que a gente chama de campo. Essas forças atuam sem que tenham um contato direto como resultado da existência de um campo, ok? Uma região no espaço onde os efeitos físicos específicos se faz sentir. Já as forças de contato, como o nome mesmo define, são forças que ocorrem com o contato direto entre as superfícies dos corpos que estão interagindo, ok? Ou entre o elemento que aplica a força e o corpo que recebe essa força. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, olha só. A força ela tem um caráter vetorial. Isso significa que para ela ser bem definida, a gente precisa especificar a sua direção, seu sentido e o seu módulo, como a gente já viu nas grandezas vetoriais. Ok? Como a força é uma interação entre dois corpos, ela vai sempre surgir aos pares. A gente vai desenvolver um pouquinho melhor esse pensamento mais para frente. A Terra, gente, como eu falei, ela tem a força de atração gravitacional. Ou seja, ela atrai todos os corpos que estão ao redor dela, né? Por ação de uma força que a gente chama de força-peso. Então, essa força, gente, atrai a atmosfera, as águas, a Lua, pessoas, enfim, qualquer corpo que esteja ao redor da Terra, que esteja próximo à superfície do planeta Terra, ok? Estando ou não em contato com a superfície do planeta. Por isso, essa força, né, a força de atração gravitacional, é uma força de campo, ou seja, uma força de ação à distância, já que ela não precisa necessariamente estar em contato direto com outro corpo para promover essa interação. Ok? Outro exemplo que a gente tem, gente, são as forças elétricas e magnéticas, que também são consideradas forças de campo. Eu não preciso encostar um ímã, por exemplo, em um prego para que esse prego seja atraído pelo ímã. Isso acontece mesmo que eles estejam a uma certa distância um do outro, ok? Então, eu não preciso de um contato direto para que essa força ocorra. Em outras situações, a gente tem as forças de contato, como é a força que a gente chama de tração ou de tensão aplicada por uma corda, cabo de aço ou corrente, no sentido de puxar o objeto. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de cordas, né, de cabos em geral, que realizam força sobre um determinado objeto, ok? E aí, essa força é o que a gente chama de força de tensão ou tração. Outra força que também é uma força de contato é a força que a gente chama de normal. Ela surge, gente, sempre que eu tenho um corpo que se apoia sobre uma superfície. E aí uma coisa que é importante é que essa força normal, independente da superfície, ok? Da inclinação da minha superfície, essa força vai ser sempre perpendicular à superfície, igual a gente está vendo aqui, ok? Então, em toda situação, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato ali com o meu corpo. Uma outra força que as superfícies exercem sobre o meu corpo é o que a gente chama de força de atrito. Essa força, gente, ela é paralela à minha superfície de contato,
ok? E ela vai ser sempre no sentido contrário à tendência do movimento da superfície, do corpo em relação a uma superfície. A gente vai estudar um pouquinho melhor todas essas forças, todas essas questões, no próximo capítulo em que a gente fala sobre a aplicação das leis de Newton. A gente tem também ainda a força de resistência do ar, que ela vai acontecer sempre que um corpo se desloca no ar e atua no sentido contrário também ao movimento do corpo, ok? Ela é um tipo de força de atrito, ok? Só que aqui é uma força de atrito causada pelo contato do ar com o meu corpo. A gente tem um aparelho chamado de dinamômetro, ok? Que ele é responsável por medir uma força. Então, esse aparelhozinho, ele vai ser calibrado ali. Ele tem basicamente uma mola, que quando você aplica uma força sobre essa mola, ela vai ser esticada, ok? E aí você calibra o seu dinamômetro de modo que essa deformação na mola te dê o valor da força que está sendo aplicada nele, ok? No sistema internacional, gente, a gente tem a unidade de força como sendo o Newton, ok? Então, sempre que a gente estiver falando de sistema internacional, a força vai ser dada em newtons, mas ela também pode ser utilizada por uma unidade que se chama quilograma-força. E aí a relação que a gente tem entre o quilograma-força e o newton é basicamente essa. 1 quilograma-força, certo? Ou seja, a força que um corpo de 1 quilograma realiza sobre um objeto, por exemplo, corresponde a aproximadamente 10 newtons. Gente, aproximadamente, porque isso depende ali da aceleração da gravidade naquela região, ok? E aí a gente sabe que a gente adota a gravidade como sendo 9,8 ali aproximadamente, mas que o valor real dela é de 10 metros por segundo, é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, se a gente for pensar assim, mais especificamente, 1 quilograma força é igual a 9,8 newtons quando esse corpo está ali a nível do mar, ok? E aí, então, tudo isso para a gente chegar finalmente aqui nas ideias da primeira lei de Newton. Mesmo com todos os seus estudos, o Galileu ele não escreveu oficialmente os termos força e inércia, como a gente define hoje. A ideia surgiu com ele, mas ele não chegou a realmente escrever isso, ok? Essas ideias, né, foram retratadas de forma mais clara por René Descartes, que escreveu a inércia da seguinte maneira: um corpo livre de influências externas se move com velocidade constante em linha reta. E aí, depois de tudo isso, o Newton, compartilhando das ideias dos seus professores, compartilhando das ideias de todos esses cientistas que a gente viu, definiu de maneira mais precisa no livro que a gente já falou sobre ele, que é Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Ok? Então, olha só, quando um corpo ele entra em movimento em relação a uma superfície, o que acontece, gente, é que ele para devido à ação da força de atrito. Agora, se eu diminuir o atrito entre o meu corpo e a superfície, o que vai acontecer é que esse corpo ele vai se mover cada vez por mais tempo. Se eu conseguir eliminar o atrito que a gente tem entre os corpos ali, esse corpo iria se mover em linha reta indefinidamente. Essa primeira lei, gente, ela não se preocupa em explicar como o corpo entrou em movimento ou como ele parou, ok? E sim explicar o porquê esse corpo continua em movimento e por que esse corpo para. Como foi definido por Galileu e endossado por Newton, o estado de repouso ou movimento com velocidade constante são consideradas situações de equilíbrio. Então, existem duas condições naturais de equilíbrio para um corpo, ok? Que é o que a gente chama de equilíbrio estático, que ocorre quando o corpo está em repouso, quando o corpo está parado. Então, isso a gente chama de equilíbrio estático.
e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico ocorre quando o corpo está se movimentando com movimento retilíneo uniforme, ok? Então, essas duas situações são situações em que a gente tem corpos em equilíbrio. Nessas duas condições, a força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam sobre o meu corpo, vai ser nula, ok? E aí a gente tem algumas situações em que isso acontece. A primeira é nessa situação em que o atleta ele está aqui pendurado por essas duas cordas. E aí, gente, o que acontece é que ele está parado, ou seja, a resultante das forças que atuam sobre ele vai ser nula. E nesse caso, as forças que estão atuando sobre ele é o peso, que como a gente viu, aponta sempre para o centro da Terra, ou seja, sempre para baixo, e a tensão nas duas cordas, ok? Então, se eu somar a tensão feita ali nas cordas, as duas juntas têm que ser igual ao peso do meu atleta para que ele possa continuar em repouso. Outra situação é quando um caminhão ou qualquer outro corpo está se movendo em linha reta com velocidade constante. Nesse caso, a gente tem que a força motora exercida pelo chão sobre as rodas traseiras, impulsionando-as para frente, será anulada pela força de resistência do ar e pelo atrito com o chão, ok? Então, a força motora que o motor faz no meu caminhão para frente tem que ser igual à resistência do ar mais a força de atrito para que o meu corpo se mantenha em um movimento retilíneo uniforme. E aí, nesse caso, a gente tem o equilíbrio dinâmico. Outro exemplo são as sondas espaciais que são lançadas no espaço. Elas viajam durante anos até chegar ao destino delas, com uma velocidade constante em linha reta, ok? E sem a necessidade de utilização de um motor, ou seja, sem a necessidade de uma força atuando sobre elas. E como nesse caso elas não sofrem a ação de uma força externa ao movimento, como resistência do ar e atrito, por estarem se movendo no vácuo, a gente já pode afirmar que a força resultante sobre ela é nula e é por isso que ela se mantém ali em um movimento retilíneo uniforme de forma indefinida, ok? Ou seja, eu não preciso de nenhum motor, de nenhum corpo fazendo força sobre a minha sonda para que ela se mantenha ali em um movimento retilíneo uniforme, ok? Tem dois exemplos aqui, gente, que eu vou deixar para resolver na nossa live, ok? Que eu resolvo ao vivo com vocês, porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Então, por hoje é isso, ok? E até o dia da nossa live. Tchauzinho!